Temos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, ao senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez, na sua companhia, agradecendo a gentileza da permissão que a senhora e o senhor nos dão toda semana para nós estarmos juntos e levar um pouquinho de conhecimento da área médica, da área de saúde, para a senhora e para o senhor. Hoje, vamos entrevistar a nutricionista Priscila Vilbert e vamos falar sobre saúde alimentar. O que você deve, o que você não deve fazer, o que é recomendado, e vamos desmistificar também algumas lendas urbanas em torno de alguns alimentos. Portanto, será uma boa entrevista, tenho certeza que a senhora e o senhor gostarão muito dela, não só da entrevista, como também da nutricionista Cristiane Vilbert. E eu só vou pedir um breve intervalo de 2 minutos, é muito rápido, fiquem conosco, já voltamos e vamos iniciar nossa entrevista. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do Terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, estamos de volta e vamos iniciar a nossa entrevista com a nutricionista Patrícia Vilbert.
Patrícia, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Eu queria, por favor, que você se apresentasse aos nossos telespectadores, falasse um pouquinho de você primeiro. Boa tarde a todos. Eu sou Priscila Vilbert, nutricionista. Me formei aqui em Petrópolis, na Faculdade Arthur Serpa Neto, na FASE, né? Atualmente eu trabalho em consultório, né? Eu atendo público de adulto, eu não atendo criança, atendo alguns idosos também. E o foco que eu trabalho é mais questão de saúde mesmo, funcional. Trabalho com a parte de estética e esporte também, mas no geral é aquela pessoa que busca uma qualidade de vida, que busca ter uma saúde melhor, né? Evitar doenças ou até tratar algumas doenças. Também atendo aquelas pessoas que buscam um pouco da estética, mas sempre focando, olhando a saúde dessa pessoa, né? Não deixando que a estética fale mais alto. Muito bem. Nós estamos vivenciando, no presente momento, um certo exagero, um certo pânico por conta da mídia com relação ao coronavírus. Não que não seja uma coisa muito séria. Sim, é muito séria. Está decretada como pandemia, ou seja, uma doença internacionalizada, tá? Uma coisa muito séria. Porém, não se fala outra coisa no momento. E eu notei que uma coisa que é pouco falada, porque todo mundo fala, lave a mão, passe álcool gel, pô. Uma coisa que é pouco falada é a necessidade de uma ingesta, de um consumo maior de vitamina C. Uma prevenção boba. Aumenta a vitamina C, aumenta a imunidade, ajuda a combater e tudo mais. E não necessariamente aquela vitamina C em pastilha, a Redoxon e outras mais, que tem nas farmácias. Nós temos alimentos muito ricos em vitamina C, que as pessoas deveriam, nesse momento, usar e abusar desses alimentos. E eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre isso e quais os alimentos mais recomendados. Então, Bernardo, não só a vitamina C, né? Tanto que, por isso achei interessante você falar sobre a questão da pastilha de vitamina C. Vou passar na farmácia, vou comprar um monte de pastilha de vitamina C, um monte de Redoxon, um monte de complexos de vitaminas. Não seria essa a intenção, né? A nossa alimentação, os alimentos, eles possuem sinergismos em todas as vitaminas que possuem ali, né? Então, quando a gente está ingerindo o alimento, a gente não está ingerindo só a vitamina C. A gente está ingerindo fitoquímicos, a gente está ingerindo outros minerais, outras vitaminas, né? E esse sinergismo de toda essa composição nutricional daquele alimento é que vai fazer o efeito no seu corpo. É o que vai evitar você de pegar alguma doença, que vai estar aumentando a sua imunidade, que vai estar te aliviando de problemas futuros ou até de seus problemas atuais de saúde, né? Então, focando um pouquinho na vitamina C, né? Fruta seria o melhor alimento, né? Ricas em vitamina C, ricas em outros minerais e outras vitaminas que vão estar te ajudando nesse processo, né? Que vai estar te ajudando a evitar a contaminação, talvez por aumentar a sua imunidade, né? Então, por exemplo, laranja, o famoso suco de laranja, né? Porque o suco de laranja ele realmente é muito calórico, ele vai me atrapalhar na minha dieta, ele vai acabar me engordando. Mas será que eu tenho que estar tomando suco de laranja? Será que eu não posso estar comendo a laranja? Será que eu não posso estar espremendo um limão na minha água? Não só de manhã, né? O pessoal fica com isso, tem que ser limão de manhã em jejum. Gente, não precisa ser em jejum para você estar ingerindo essa vitamina C. É ao longo do seu dia, sabe? A gente precisa de vitamina C ao longo do dia inteiro. Então, de manhã, tomar uma água com limão, mas à tarde, comer uma laranja ou tomar água com limão de novo, é bem legal. E também ter um rodízio de outras frutas, né? O abacaxi, a melancia, pêssego, ameixa, que são frutas que estão na época, né? Aproveitar, né, das frutas que estão na época. Ir na feira, aproveitar para você fazer suas compras na feira e não só pegar fruta de mercado. Por que eu não posso ir na feira pegar do produtor rural, do produtor daqui de Petrópolis, né? Aproveitar a abundância de frutas que nós temos, né? Hoje, terça-feira, tem a feira no centro de Petrópolis. Então, assim, por que eu não posso dedicar 15 minutinhos do meu dia, da minha manhã, porque 6 horas a feira já está aberta, e fazer minhas compras de fruta lá, né? Aproveitar esse momento e começar a adotar hábitos mais saudáveis, né? Porque a população em geral, às vezes, só olha para esse lado quando está numa situação mais crítica. E talvez essa não seria a solução, né? Se a gente já tivesse, se o mundo estivesse cuidando da alimentação no geral, estivesse cuidando da saúde no geral, né?
e tendo uma boa alimentação, com uma imunidade melhor, talvez essa pandemia não teria sido tão agressiva, né? E não tão rápida, esse contágio, porque as pessoas estariam mais recuperadas. Talvez esse paciente, talvez que teve a contaminação, talvez não teria ido para o hospital, talvez não teria ficado entubado no CTI, porque estava com uma imunidade melhor e isso evitou o agravamento da doença. Mas, infelizmente, o mundo inteiro não olha para esse lado, né? A alimentação é sempre o último caso. Você falou agora há pouco, no meio da sua resposta, do seu comentário, a respeito de espremer um limão na água. Existe uma lenda urbana que nós vamos desmistificar agora, que vem a ser a seguinte: a água onde se espreme o limão, ela tem que ser uma água morna ou pode ser uma água normal, ou até mesmo uma água gelada, uma temperatura ambiente ou até mesmo uma água gelada? Ela tem que ser água morna? Não, não tem que ser água morna, tem que ser água, gente. Água, tá? O que acontece? O nosso corpo, ele tem uma temperatura mais quente do que a água de temperatura ambiente, né? Então, quando a gente está ingerindo a água, as pessoas falam, porque está muito fria, está muito gelada, vai atrapalhar o processo digestivo, vai estar atrapalhando alguns processos de sanguíneos, de pH. Isso é muito... Como é que eu posso dizer? É uma coisa que minimamente não vai fazer diferença no seu corpo, tá? O importante é você estar ingerindo a água, seja água com limão ou água pura, mas a água, principalmente a água pura, né? Questão de água gelada. Os pacientes me perguntam muito, porque eu só bebo água se for gelada. Tem problema? O ideal é a gente estar bebendo água em temperatura ambiente, mas não vai te causar nenhum problema sério, nenhum problema agravante se a água for gelada ou se ela for morna, também não vai fazer tanta diferença. Então, o importante é a água ser água. Espremer o limão na água morna, quente, gelada, não vai fazer tanta diferença assim. No seu Instagram, e para quem quiser, o Instagram da doutora Priscila é Pri Vilbert, só entrar lá no Instagram. No seu Instagram, a senhora fala em café com canela. A canela substituindo o açúcar. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha... É verdade, olha, essas alturas do campeonato, eu nunca tinha ouvido falar em café com canela. Então, nos fale um pouquinho a respeito dessa sua indicação de café com canela em substituição aos adoçantes. Então, a canela ela possui um sabor mais adocicado, né? E ela é muito aromática. E há um tempo atrás as pessoas começaram a divulgar que o café com a canela salpicada, né, tiraria um pouco daquele amargo do café e você conseguiria tomar sem adoçar ou com menos açúcar. E aí, pesquisando, testando, né, eu vi que só salpicar não resolvia muito. Eu falei assim, vou fazer um chá com a canela e vou coar o meu café com esse chá. E realmente o amargor do café, aquele amargo, né, que às vezes a pessoa reclama e adoça o café por conta desse amargo, ele é muito amenizado nessa situação, quando a gente coa com a canela. A canela não é que ela adoça esse café, mas ela tira o amargo e ela deixa o café com um sabor muito mais agradável, sem você precisar estar adoçando, tá? Só que uma coisa muito importante, a canela, ela pode estar elevando a sua pressão arterial. Então, se você tem hipertensão, né, pressão alta, se você tem oscilações de pressão, né, é bom evitar esse hábito, tá? Então, não é para qualquer pessoa que eu indico, né? Não é qualquer paciente que chega no meu consultório que eu vou estar indicando o café com a canela. Porém, se você não possui oscilação de pressão, se você não possui pressão alta, né? Não há problema você estar consumindo desse hábito. Mas uma coisa muito importante, o café também não é uma substância para você estar ingerindo o dia inteiro, várias vezes ao dia. Ele, por si só, já aumenta a sua pressão. Porém, se você toma só de manhã, no seu café da manhã, não tem tanto problema você tomar um pouquinho com uma concentração baixa de canela nesse café. Não vai te fazer mal, né? Por isso que eu acho interessante isso. E muitos pacientes meus conseguiram deixar esse hábito de estar adoçando o café por conta da canela. Eu não vou fazer meu café coado separado. Então faz seu café normal e salpica a canela. Já vai te ajudar de alguma forma. Olha, é interessante, mas eu já digo o seguinte, quanto mais amargo o café, mais eu gosto. Aí é uma questão pessoal. E como também sou hipertenso, jamais vou poder botar canela. Não colocaria canela, não seria interessante. Mas vamos lá. Existe uma guerra muito grande entre os nutricionistas, os médicos, com relação
a açúcar, adoçante, tipos de açúcar. O que, na sua opinião, seria o mais aconselhável, o mais recomendável em termos de adoçante, açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar mascavo, demerara, enfim, qual tipo de adoçante que a senhora recomendaria? Claro que com parcimônia, porque todo e qualquer adoçante ou açúcar é muito prejudicial à saúde, mas o que seria, na sua opinião, o mais recomendado? Dentre os adoçantes artificiais, né, nós temos a sucralose, nós temos a sulfame K, enfim, vários adoçantes artificiais que esses eu não recomendo de jeito nenhum. O paciente chega no meu consultório, eu sempre pergunto, você usa algum tipo de adoçante? Uso aquele da tampinha azul, sucralose. Ele é artificial, ele não é recomendável, ele é tóxico, principalmente em substância quente. Então, no café, por exemplo, não seria nada interessante. Aí nós temos adoçantes naturais. Temos o xilitol, temos a estévia, temos a talmatina, são menos piores. Não quer dizer que eles sejam mais saudáveis, que eles sejam recomendáveis, que eles possam ser utilizados de forma livre. Não, eles são menos piores. E aqueles pacientes que não podem consumir açúcar de maneira alguma e que não conseguem ficar sem adoçar o café, por exemplo, eu estarei indicando uma estévia. Porém, a estévia ela tem um sabor residual, a maioria das pessoas não se adapta. Ou a gente tem hoje no mercado alguns adoçantes que misturam a estévia com xilitol, talmatina e estévia, que são 3 adoçantes num só. Esse é o que eu mais indico, tá? Mas mesmo assim, é adoçante, é uma química, é um edulcorante, ele vai te causar algum problema num uso crônico. De forma bem esporádica, uma vez no mês eu faço um bolo e eu quero adoçar esse bolo. Vou botar o adoçante. Ok. Agora, aquela coisa de estar usando todo dia no café, no chá, no suco, eu não recomendo, tá? Mas em alguns pacientes, aqueles diabéticos completamente descompensados, talvez seja a única solução o adoçante, quando a pessoa não tolera não adoçar nada. Em relação a açúcar, açúcar refinado, açúcar cristal, são basicamente a mesma coisa. Ele vai entrar no seu corpo, você vai ingerir, no seu intestino ele vai ser absorvido muito rápido e vai subir a sua glicose, né, o seu açúcar no sangue, num pico muito rápido. E esse está o problema do açúcar, tá? O açúcar refinado, o açúcar cristal. Então, nós temos os açúcares como açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, que ao chegarem no seu intestino, quando eles são absorvidos, eles não dão esse pico de açúcar no sangue. Ele é absorvido de forma um pouco mais lenta, tá? O que causa um menor prejuízo no nosso organismo, tá? Então, nós temos o açúcar de coco, ele tem esse pico muito menor, então ele seria o mais recomendável, tá? Então, não é para colocar 1 quilo de açúcar no café, tá? Não é porque ele é mais recomendável que eu vou colocar livremente. Não, você vai usar com cautela, numa quantidade aceitável, talvez só para tirar aquele amargo, só para tirar aquele gosto forte do café, só para dar uma leve adoçada, tá? Aí nós temos o açúcar mascavo e o demerara, que ficam no meio do caminho ali, que não é que eles são proibidos, mas também não são recomendados livremente. O que eu mais gosto é o açúcar de coco, mas eu tenho sim alguns pacientes que usam o demerara e o açúcar mascavo sem muitos problemas. Tudo está na quantidade, né? Como eu falei, o café eu vou utilizar toda hora? Não. Eu vou adoçar esse café sempre? Não. Por que eu não deixo para adoçar esse café só quando eu estou com muita vontade e que não tem que ser todo dia essa vontade? Se eu não posso controlar um pouquinho, dizer não para o açúcar de vez em quando, acostumar meu paladar, né? A questão do açúcar é muito paladar. Não é de um dia para o outro que você vai tirar o açúcar do seu café. Não é de um dia para o outro que você vai parar de adoçar o seu suco de fruta, de laranja, por exemplo. Mas, a cada dia, reduzir um pouquinho essa quantidade de açúcar e chegar a um ponto, daqui a 15 dias talvez, de você ter conseguido tirar todo o açúcar ou diminuído numa quantidade considerável, né? Isso vai estar minimizando problemas futuros na sua saúde. Vamos falar um pouquinho do café. Já que você falou bastante a respeito do café, de como adoçar o seu café e só consumir o café no café da manhã. O café foi um grande vilão, foi condenado. Aí um laboratório da UFRJ, do Instituto de Química, há uns anos atrás, fez um estudo muito grande a respeito do café e descobriu propriedades no café fantásticas e benéficas à saúde e ao organismo humano.
Aí ficou aquela dúvida. Outros estudos, eu tive a oportunidade de ler, foram levados a efeito na Inglaterra e nos Estados Unidos com respeito ao café. E o café de grande vilão passou a ser um grande mocinho. Eu vejo as pessoas consumirem café 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. E eu até hoje, honesto e sinceramente, eu não sei se efetivamente existe algum benefício no café ou algum malefício. Aí entra o bom senso, porque eu sempre digo, bom senso e água benta não faz mal para ninguém. Se você se dá bem com o café mais de uma vez ao dia, beba. É o que eu digo sempre. Se o café te dá azia, te dá refluxo, te incomoda de alguma forma, não beba nem na manhã, nem no café da manhã. É verdade. Eu acho esse aspecto do café um aspecto interessante, a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre ele, então logo a gente retorna dos nosso pequeno intervalo comercial. Fiquem conosco, senão só 2 minutos já voltamos. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, estamos de volta, estamos entrevistando a nutricionista Priscila Vilbert. Priscila, no bloco anterior, nós estávamos terminando o bloco anterior, e eu disse que nesse bloco agora iríamos retornar ao assunto café. E eu vou deixar o assunto café em aberto para você falar o que bem entender. Então, o café já saiu do vilão, já foi para mocinho, cada dia ele está num posicionamento, né? Ele não se decide, o público não decide onde ele está, né? O café, num bom senso, na medida, assim, sem exageros, ele é muito bem-vindo, tá? Sou a favor, não sou apaixonada em café, tomo quando preciso, por exemplo, puxa, essa noite eu dormi pouco, tive que acordar mais cedo ou tive que dormir mais tarde, então para me sentir mais disposta, esporadicamente eu vou lá, tomo um café de manhã ou às vezes na hora, né, antes do almoço, para dar aquela acordada.
Mas o que eu falo para meus pacientes? Às vezes chega um paciente para mim que toma 5, 7 ou às vezes não sabe nem quantos cafezinhos por dia ele está tomando. O problema do café não é só o que você está adoçando nele, é o que ele causa no seu organismo. O café em excesso, né, ele vai estar elevando cortisol, o hormônio do estresse. Então, assim, aquele sentimento de ansiedade, de estresse, de euforia, né, causado pelo cortisol, por esse hormônio do estresse elevado às vezes sem a necessidade, pode estar sendo causado pelo excesso de café, tá? Algumas pessoas são mais sensíveis, outras menos. Tanto que algumas pessoas, quando tomam o café, sentem a pressão elevar um pouquinho, sentem, né, talvez um enjoo, uma azia, uma dor no estômago. Então, são pessoas mais sensíveis e essas pessoas elas devem tomar mais cuidado com esse café, tá? Eu sou uma pessoa muito sensível ao café. Eu tomo café, eu desperto. Eu não posso tomar café à noite, porque eu perco o sono. Tanto que às vezes eu vou em alguma reunião, eu vou em algum local à tarde, o pessoal está servindo café, está oferecendo café, eu não vou tomar café à tarde, porque vai me tirar o sono à noite. Então eu sou aquele tipo de pessoa que, bem sensível, que não pode tomar café com tanta tranquilidade e livremente, né? Algumas pessoas são menos sensíveis, essas pessoas podem tomar café mais tranquilamente, não livremente, tá? Então, assim, não é porque eu sou menos sensível, que eu posso tomar café à noite, que esse cortisol meu não vai elevar. Ele vai elevar, tá? Talvez não tão forte, não tão agravante, quanto uma pessoa sensível, né? Mas, assim, o café, livremente, várias vezes ao dia, no período da noite principalmente, ele pode trazer mais malefícios do que benefícios, tá? O café ele é muito benéfico, tanto para você ter disposição, tanto como um pré-treino, por exemplo, né? Tanto pelas substâncias que tem ali, que também são antioxidantes, tá? Porém, em excesso, ele pode sim trazer alguns malefícios para você. Por isso que eu recomendo, o paciente toma meio litro de café por dia. Será que ele precisa de tanto estímulo assim? Será que a gente não pode estar diminuindo esse hábito, porque muitas vezes é o hábito, né? Passando para 300 ml ao invés de meio litro, né? E diminuindo aos poucos, não é cortar o café, mas tomar com um certo cuidado, né? E tentar focar mais para o período diurno, né? De manhã, início da tarde, evitar o café noturno antes de dormir, né? Que muitas pessoas fazem, né? Basicamente isso, é o que eu recomendo sobre café. Tá, mas também eu sempre digo, organismo por organismo, tá? Eu, por exemplo, tomo café à noite sem o menor problema, mas eu tenho o hábito de fazer isso há muitos e muitos anos, então meu organismo já não se ressente tanto da falta de sono ou do prejuízo ao sono por conta do café. Um outro alimento também muito questionado é o ovo, né? Que também já passou de vilão a mocinho, de mocinho novamente a vilão, e agora me parece que está sendo recuperado novamente a credibilidade do ovo. O que a senhora pode nos falar a respeito do ovo? Eu sou suspeita a falar do ovo, porque o ovo para mim é meu alimento favorito. É o que, de proteína animal, é o que eu mais consumo, né? Vem do ovo, praticamente. Só que, por que ele tá sempre vilão, mocinho, né? O ovo, a gema dele, né, é praticamente gordura, tá? Gordura animal. A gordura animal, no geral, é gordura saturada. E é a que causa maiores malefícios no nosso organismo. É o que vai te fazer mal, que vai te trazer doença cardíaca e coisas do tipo, é a gordura animal, tá? Em excesso. A gema do ovo, muitas pessoas consomem só a clara por conta disso e tudo mais, porque vai aumentar meu colesterol sanguíneo, que não sei o quê. Não é bem por aí não, tá bom? A gordura animal em excesso, como eu falei, ela pode causar certos prejuízos. Mas o ovo, ali na gema, eu não tenho só gordura. Eu tenho muitos outros nutrientes, vitaminas, fitoquímicos, que são muito importantes para o nosso organismo. E se eu não vou consumir 12 ovos por dia, qual o problema de eu consumir 1 ou 2, sabe? Não tem tanto problema. A questão do colesterol, que é o auge do ovo, algumas pessoas possuem um pequeno erro genético que faz com que o consumo de gordura animal aumente o colesterol com mais facilidade, o seu colesterol sanguíneo, tá? Mas não é qualquer pessoa, são algumas pessoas, são raras as pessoas que possuem esse erro genético. Então, algumas pessoas no meu consultório, quando eu faço uma dieta focando para redução do colesterol, eu não vou tirar o ovo, tá? O ovo vai estar ali naquela dieta que eu estou reduzindo o colesterol. Porém,
Se aquela pessoa está fazendo tudo certinho, está fazendo a dieta certinho, está fazendo atividade física e esse colesterol não está abaixando, talvez sim, ela possa ter um pequeno erro genético que ao consumir o ovo, esse ovo está assim aumentando o colesterol. Então, nesse caso específico, eu vou estar retirando o ovo da dieta desse paciente. Talvez não excluindo para sempre, mas deixando para uma vez na semana, 2. Mas são raríssimas as pessoas que eu faço isso, tá? Praticamente todo paciente que chega no meu consultório, eu converso sobre o ovo. Eu falo, como é que é a sua aceitabilidade com o ovo? Ah, adoro o ovo. Ah, dá para comer um ovo de manhã? Botar uma proteína de boa qualidade nesse café da manhã? Poxa, vamos utilizar o ovo, é uma proteína fácil, é uma proteína versátil, é uma proteína saborosa, né? Então, assim, é um alimento muito versátil, que eu gosto muito de trabalhar, por isso que eu falei que eu sou suspeita, porque para mim é uma proteína animal excelente, saborosa, então eu gosto muito. Mas sim, alguns pacientes a gente tem que estar tomando cuidado. E o excesso, né? Poxa, algumas dietas para fisiculturista, a gente acaba utilizando 12, 15, 30 ovos por dia. Nesse caso, a gente acaba excluindo a clara na maioria dos ovos, tá? Deixa só em 2 ou 3. Mas para nós, meros mortais que vivemos normalmente, que não trabalhamos com isso, a gente pode estar, assim, consumindo a gema do ovo, consumindo 2, 3 ovinhos durante o dia. Não tem problema, gente, não vai te fazer mal, tá? Não é fritar esse ovo com 1 litro de óleo, né? É um fiozinho de azeite, um fiozinho de óleo na frigideira. Tem frigideira que a gente não precisa colocar nada. É só abrir o ovo, talvez um pouquinho de água, e ele já vai fritar, digamos assim. Eu posso estar fazendo esse ovo mexido, eu posso estar fazendo esse ovo cozido, eu posso estar fazendo uma omelete, eu posso estar colocando esse ovo numa receita. Existem várias receitas de pãezinhos de frigideira, que você pega um ovo, coloca farelo de aveia, coloca ali uma fibra, né, um psyllium, um trigo integral, um farelo de trigo, uma chia, uma linhaça, semente. Eu misturo nesse ovo, coloco uma pitadinha de sal e faço tipo uma massinha mais consistente, coloco na frigideira ou no micro-ondas. Eu vou estar fazendo um pãozinho. Então, assim, é uma forma talvez de eu consumir esse ovo, de consumir uma proteína em momentos que a população no geral não tem o costume, mas que seria interessante. Então, assim, eu sou super a favor do ovo, sabe? Acho que todo mundo deveria consumir pelo menos um ovinho por dia, seria bem legal. Vamos lá. O óleo. Óleo de soja, óleo de linhaça, óleo de canola, óleo de milho, óleo de girassol. O que é o mais recomendável em para um óleo de cozinha? Até porque, antigamente, muita gente, e eu me lembro, minha falecida avó, cozinhava com banha. Tá? Tem gente que cozinha com manteiga ou com margarina, e tem gente que usa o óleo. Eu particularmente, aí é um pessoal, eu prefiro as frituras com azeite. Mas também já me disseram que o azeite em altas temperaturas também não é uma coisa muito saudável. Eu não sei se isso é verdade. Vamos desmistificar isso agora. Vamos, excelente dúvida essa, excelente assunto. No meu consultório, eu indico azeite extra virgem para colocar na salada, para fritar em termos, né, para refogar, para colocar num peixe que eu vou assar, azeite extra virgem. Óleo de coco também é uma opção, tá? O óleo de coco, ele dá um sabor muito característico, então muitos pacientes não gostam. Além disso, em pacientes que possuem colesterol alterado, eu também não indico, eu prefiro azeite, tá? Então, azeite não tem erro. O azeite em altas temperaturas, em fritura, eu vou fritar uma batata frita e vou fazer com azeite. Aí está o problema. Agora, se eu vou fazer um refogado de um arroz, se eu vou fazer um filé de frango grelhado, se eu vou fazer um ovo, colocar um pouquinho de azeite, não tem problema algum, tá bom? Ele seria a nossa melhor opção para cozinhar, digamos assim. A banha de porco, antigamente, os porcos viviam à base de lavagem. Então, era resto de comida que eles comiam, né? Resto de legumes, de verduras. E aquele porco, ele não vivia à base de ração. Ao ser sacrificado, né, para utilizar a gordura dele, aquela questão de você pressionar o porco, de ter um estresse no porco, não ocorria igual hoje em dia, né? Hoje em dia, os matadouros fazem com que o animal, não só o porco, sofra um estresse muito grande antes do sacrifício desse animal, né? E esse estresse eleva alguns hormônios. Falei do cortisol aqui.
O animal, ele também possui o hormônio cortisol, o hormônio do estresse. E esse estresse todo eleva algumas toxinas no nosso corpo, que causa certos problemas cardíacos, de inflamação, não só cardíaco, a gente falei cardíaco, mas é de inflamação no geral. E isso vai estar focado na gordura desse animal. Então, se eu utilizo a banha do porco, a gordura do porco para cozinhar, eu vou estar consumindo toda a inflamação que o porco sofreu antes de ser morto, antes de ser sacrificado, eu vou estar ingerindo aquilo, tá? Por isso que eu não indico. Antigamente era uma coisa diferente, o porco vivia mais livre, né? Não era cheio de ração. A ração do animal hoje é muito tóxica, é muito cheia de aflotoxina, que é um fungo, é uma substância que faz muito mal ao nosso organismo. Então, assim, por isso que hoje eu não indico esse tipo de substância. Antigamente era uma outra visão, tá? As nossas vós cozinhavam com banho de porco, a comida com certeza ficava muito mais saborosa, mas era uma banho de corpo mais saudável do que de hoje em dia, então eu não indico. O óleo de canola, que há um tempo atrás era, né, excelente para cozinhar, não recomendo óleo de jeito nenhum, nem o óleo de canola, nem o óleo de soja, nem o óleo de linhaça, nem o óleo de girassol. Tem os menos piores. Óleo de linhaça talvez seja menos pior, tá bom? Mas de qualquer forma não deixa de ser óleo, não deixa de estar inflamando o nosso corpo, tá? Então, hoje em dia, o que eu mais indico é o azeite extra virgem. É o azeite extra virgem, não é qualquer azeite, porque alguns outros azeites, eles possuem uma certa inflamação no nosso corpo também pela substância que tem ali. Muitos são misturados com óleos, até para abaixar o custo dele, né? Mas o ideal seria azeite extra virgem. Muito bem, espero que a senhora e o senhor tenham prestado bastante atenção nisso. E eu vou entrar agora num assunto muito interessante, que é a carne vermelha. Existe hoje um grupo de pessoas já muito grande que não consomem carne de jeito algum, nenhum tipo de carne, né? Existe outro grupo de pessoas que eventualmente se permitem o consumo de carne, tá? Não provocam o consumo de carne, mas se estão numa festa, se estão num churrasco, se estão na casa visitando alguém e tem carne na mesa, consomem a carne, mas na sua residência, em casa, não consomem carne de jeito nenhum. A carne é uma proteína das mais necessárias ao nosso organismo, mas tem gente que combate isso e diz que não é bem assim. Principalmente os chamados veganos. Nos fale um pouquinho a respeito disso. Excelente assunto. Atualmente, eu sou esse tipo de pessoa que, na minha casa, no meu dia a dia, não tem carne, principalmente carne vermelha. Eu como carne vermelha bem eventualmente. Quando eu estou na casa de alguém, quando eu estou num churrasco, quando eu estou numa festa, que eu não tenho muita opção, eu como, eu gosto, tá? A minha questão é mais saúde mesmo, tá? A carne vermelha ela é muito inflamatória. O que seria isso? O nosso corpo, vamos imaginar, quando a gente corta o dedo, que ele fica vermelho, ele dói, às vezes inflama, às vezes fica com pus, dependendo do que cortou, qual bactéria teve contato ali. A inflamação do corpo é como se fosse a inflamação de um machucado. O nosso corpo ele fica dolorido, ele fica vermelho, ele fica inchado. E essa inflamação generalizada, né, no corpo inteiro, em alguns órgãos específicos, é o que causa a maioria das doenças crônicas. A diabetes, a doença cardíaca, a hipertensão, né, a pressão alta, até mesmo o câncer, tá? Então, se eu diminuo a ingestão de alimentos que causam essa inflamação, que trazem toxinas para o meu organismo, eu vou estar diminuindo a inflamação do meu corpo. Essa inflamação, muitos médicos falam, porque não existe isso. Existe e os artigos, os estudos científicos provam, tá? Então, essa inflamação de baixo grau, ela é causada por genética, pelo que o meu corpo já está habituado ali, porque trouxe da minha genética, pela poluição, pelas toxinas do dia a dia, pela água que eu estou consumindo, pelo alimento que eu estou consumindo, pelo alimento industrializado que eu estou consumindo e também pelo alimento de origem animal, porque ele é cheio de toxinas, cheio de gordura saturada que vai estar inflamando o meu corpo. Por isso, entre os alimentos de origem animal, o que
mais vai estar prejudicando a nossa saúde seria a carne vermelha. E por isso que eu reduzi totalmente o meu consumo de carne vermelha. Às vezes eu vou na casa da minha mãe num domingo, ela fez uma carne vermelha. Eu vou dizer, não, ela fez almoço para mim, eu vou comer. Eu não sou vegetariana, não sou vegana, eu vou comer. Mas no meu dia a dia, eu escolho não consumir carne vermelha. Eu escolho preferir um ovo, eu escolho um peixe, ou eu escolho, dentro da nutrição, dentro dos meus conhecimentos, realizar uma refeição sem proteína animal, de forma balanceada, saudável, que não vai me prejudicar, tá? Então é basicamente isso. O paciente chega no meu consultório, eu não vou falar para ele que ele tem que parar de consumir carne. Não, eu não sou esse tipo de nutricionista. Eu estou lá para ajudar ele no que ele quiser. Se ele é um fisiculturista que tem que consumir muita proteína animal, que tem que consumir muito ovo, muita carne, muito frango, eu vou trabalhar com ele dessa forma. Agora, se é um paciente que chega para mim e fala, não, eu vim em busca de saúde, eu vim em busca de melhorar meus problemas cardíacos, meus problemas de diabetes, e eu estou aqui para fazer o que a senhora me recomendar. Ok, está disposto a diminuir o consumo de carne vermelha? Tô, beleza. Não, eu adoro carne vermelha, eu não consigo viver sem carne vermelha. Tudo bem, vamos trabalhar com carne vermelha. Então, assim, não é uma coisa proibida, mas num consenso geral, se para você não faz falta, por que consumir todos os dias? Por que consumir toda semana, né? Será que eu não posso estar utilizando outra proteína animal? Peixe, frango, os ovos? Ou será que eu não posso estar buscando um nutricionista para me orientar melhor? Porque eu estou decidindo a parar de consumir carne todo dia? Então, assim, existem diversos mecanismos, diversas estratégias, diversos outros alimentos que a gente pode estar utilizando para minimizar o consumo da carne vermelha, tá? Então, assim, não é proibido, é minimizar, né? Talvez não consumir a quantidade total, uma quantidade exagerada que eu estou acostumado, né? É basicamente isso. Eu vou pedir novamente um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos.
Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555 e também na Estrada União Indústria, 10.396, Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Muito bem, retornamos. E estamos entrevistando a nutricionista Priscila Vilbert, que está hoje nos dando uma aula a respeito de alguns alimentos. E eu acho muito interessante, e eu gostaria de continuar nesse assunto, porque tem um chamado suco detox, que o pessoal de academia, o pessoal que busca um pouco mais de exercícios físicos e tudo mais, antes de iniciar os exercícios ou depois de alguns exageros alimentares, partem para essa desintoxicação através de sucos que levam várias coisas dentro do liquidificador: pepino, abacaxi, maçã, hortelã, enfim. Eu queria saber uma coisa, que isso aí é uma coisa que eu tenho certeza que é uma dúvida minha e talvez de muita gente. Isso efetivamente desintoxica o organismo? Ou é mais uma onda, é mais um modismo? Infelizmente, o processo de detox não é tão simples assim, né? A gente depende do fígado, a gente depende de várias enzimas no nosso corpo, a gente depende de vários processos metabólicos para realmente desintoxicar esse corpo. Então, o que a gente vê na mídia, muitas vezes, suco detox, chá detox, vitamina detox, processo de desintoxicação rápido de uma semana que você não pode sair de casa. Tem várias coisas na mídia hoje vendendo esse termo, né? Mas, infelizmente, o detox corporal não depende apenas de um alimento, não depende apenas de uma refeição. Depende de muita coisa, é um processo muito difícil que não é de um dia para o outro, tá? O que a gente tem hoje são sucos, chamados de sucos detox, que são muito nutritivos e ajudam a desinchar e a eliminar um pouco essas toxinas do nosso organismo. Então, fazer um suco verde, talvez seria o nome mais certo, colocar uma couve, um pepino, uma maçã, um gengibre, super legal, tá? Não vai estar desintoxicando teu corpo igual é propagado por aí esse milagre, não existe esse milagre. Mas é muito saudável, é muito interessante. Alguns pacientes eu utilizo. Tem pessoas que se sentem muito bem em tomar um suco desse de manhã, mas chamar de detox é muito errado e a mídia inteira faz isso. Todo mundo faz isso, tá? Muitas blogueiras fazem isso, youtubers da vida, enfim, não é detox. É um suco verde, é um suco nutritivo, né? É um alimento super saudável, super interessante, cheio de vitaminas, minerais, antioxidantes, que vão te ajudar a desintoxicar, Não vão fazer esse processo sozinho, não é um suco que vai resolver sua vida nesse processo. Mas é muito interessante, eu acho super legal, acho super saudável, não deixa de ser uma estratégia nutricional que eu posso estar utilizando no meu consultório. Mas também não é uma coisa que eu preciso passar para todo mundo. Não é uma coisa que vai resolver o meu exagero do final de semana. Curioso isso, até porque, conforme você falou, isso está disseminado na mídia e as pessoas têm isso como uma verdade absoluta. Ó, ficaram sabendo, não é. Aliás, é a primeira nutricionista que eu escuto falar não tão bem assim desse tal de suco detox. Claro, não está condenando o suco, obviamente, mas também não está dando todos os elogios que a mídia dá a esses detox, que a internet propaga com relação ao detox. Isso é muito, muito legal. Uma outra coisa interessante que é muito difundida na internet é a tal da dieta 1 dia líquido por mês. Ou seja, 1 dia do mês a pessoa só consome líquido, nenhum alimento sólido. Isso resolve para alguma coisa ou é mais uma lenda urbana? Eu não sou a favor dessas dietas restritivas, absurdas, assim, né? Dieta líquida, se o paciente acabou de sair de uma cirurgia, ótimo, não tem outra escolha. Agora, para nós, meros mortais, que a digestão está funcionando perfeitamente, que o corpo está funcionando de forma
não perfeita, mas bem, não tem por que utilizar desse tipo de dieta, tá? A dieta líquida, no geral, ela restringe muito o consumo de fibras, de outros nutrientes que numa dieta líquida a gente não consegue ingerir, né? Então acaba sendo uma coisa muito restritiva, que pode causar mais malefícios do que benefícios. Então, não sou a favor, não indico, não é uma estratégia que eu utilizo no meu consultório. Então, no meu ver, não funciona. Existe uma outra controvérsia, ou melhor, pessoas muito a favor e pessoas que olham isso com uma certa parcimônia e que até com certo descrédito, que vem a ser a low carb. Eu vou lhe deixar bem à vontade para você falar o que quiser sobre a dieta low carb. Ela é boa, ela é ruim, ela é recomendável, ela não é recomendável. Por favor. Vamos lá. O que é low carb? Hoje não, né? Mas o carboidrato, ele sempre foi o vilão, né? Então criaram não, já existia, mas colocaram na mídia, divulgaram como se fosse a coisa mais nova, a melhor dieta para emagrecimento, a dieta low carb, baixa em carboidratos, tá? A dieta low carb é uma estratégia que os nutricionistas, antes de tudo isso daí, da famosa dieta low carb, antes dela surgir, ela já existia como estratégia nutricional. Você diminuir o consumo de carboidratos faz sim você perder peso na maioria dos casos. Mas não quer dizer que ela seja coisa assim, mais preciosa do mundo, a dieta mais eficiente. Não é isso. Tem pessoas que não respondem à dieta low carb, tá? E o que seria exatamente a dieta low carb? Hoje em dia, o que é carboidrato? Vamos começar do zero, né? Pão, arroz, batatas, fruta, massas, açúcar, massas, isso tudo são carboidratos, tá? Quando diminuo a ingestão desses carboidratos, eu estou fazendo uma dieta com redução de carboidrato de acordo com o que eu consumia antes, tá? Não quer dizer que ela seja caracterizada low carb nesse caso. Por quê? Uma dieta low carb clássica, ela tem que ter menos de 120 gramas de carboidrato por dia. Então, quando eu consumo algumas frutas e uma certa quantidade de arroz no meu almoço, por exemplo, eu atinjo 120 gramas de carboidrato, tá? Então, alguns pacientes no meu consultório, eu vou estar aplicando uma dieta clássica low carb quando eu diminuo o consumo para baixo de 120 gramas de carboidrato ao longo do dia, tá? Existe a dieta low carb restrita, que é uma dieta com menos de 40, 30 gramas de carboidrato por dia. Essa dieta é mais conhecida como cetogênica, que é aquela dieta com menos 20 gramas de carboidrato ao longo do dia, ou seja, é zero carboidrato praticamente. Então, não tem fruta nessa dieta, não tem arroz nessa dieta, não tem batata, não tem massa, não tem nada que seja carboidrato nessa dieta praticamente, tá? É uma dieta muito mais restritiva, algumas benéficas para um grupo da população, mas em curto tempo, em um curto período de tempo. E não é para você fazer 4 meses, porque você vai desnutrir, você vai causar problemas sérios, vai estar inflamando o seu corpo. Então, aquela questão que só carne vermelha inflama o corpo, não é bem assim. A redução de alguns nutrientes também vai estar inflamando o seu corpo. Então, o carboidrato ele não é vilão, sabe? A gente tem que consumir carboidrato, sim. O detalhe é que existem algumas estratégias nutricionais em que em algum momento da sua vida, talvez em alguma condição específica, nós estaremos reduzindo o consumo desse carboidrato. Muitas pessoas chegam no meu consultório consumindo pão de manhã, pão antes do almoço, pão à tarde, pão à noite, metade do prato de arroz, não consome fruta, consome macarrão, consome batata, se entope de pão o dia inteiro, biscoito, bala, açúcar no café, consome mais de 500 gramas de carboidrato por dia. Isso não é saudável. É esse carboidrato em excesso que a gente tem que botar como vilão, sabe? Agora, o carboidrato da fruta, o carboidrato de um arroz, numa quantidade aceitável, o carboidrato de uma batata, não é ele que vai te causar doença, não é ele que vai te trazer problemas de saúde. Talvez ele vai te atrapalhar para você perder uma gordurinha ali, uma gordurinha aqui. Mas na sua saúde, o carboidrato, de forma equilibrada, deve existir, tá?
Então, numa dieta equilibrada, saudável, vai ter fruta no meu café da manhã, vai ter uma aveia, talvez um pão de boa qualidade, vai ter arroz, vai ter batata no meu almoço. Então, assim, não é você colocar o carboidrato como vilão e sair cortando tudo, porque isso também vai te fazer mal. E eu recebo muitos pacientes no meu consultório que querem emagrecer, que chegam assim, porque eu cortei o carboidrato, cortei o pão. Pô, beleza, cortou o pão, mas cortei o arroz, cortei a batata, cortei a fruta, estou vivendo a base de ovo, salada de alface e tomate. Isso também não é saudável. Nada saudável, assim como também o excesso de carboidrato também não é nada saudável. Seguinte, chegamos naquela hora do programa, que eu digo que é a hora mais triste do programa. É a hora do finalzinho do programa. Então eu queria abrir 2 minutos para você dar o endereço do seu consultório, convidar as pessoas a conhecê-la no seu consultório, se aconselharem consigo e fazerem uma consulta e tudo mais. Então pode deixar o seu endereço e eu queria te agradecer a tua vinda aqui. Pode ficar à vontade. Bernardo, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, foi uma experiência muito legal estar aqui nesse programa, sem roteiro, a gente falando num bate-papo bem legal, né, sobre alimentação, que o público precisa disso, né. Bom, eu atendo no edifício Cinda, ali no centro de Petrópolis, na rua Doutor Alencar Lima, tá bem central, sala 1212. As pessoas que tiverem interesse em marcar uma consulta, em conhecer mais o meu trabalho, podem estar entrando em contato comigo pelo telefone 24 98821 7823, tanto por ligação quanto por WhatsApp, não tem problema nenhum, podem me enviar o WhatsApp assim que der, eu respondo, ou também pelas redes sociais. Nós temos o Instagram, NutriPriVilbert, ou Facebook, Nutricionista Priscila Vilbert. Então, nessas redes eu coloco alguns assuntos que a gente comentou aqui, eu desmistifico alguns detalhes, eu falo sobre algumas doenças, deixo aberto para as pessoas tirarem dúvidas comigo. Então, é basicamente isso, ou por telefone ou pelas redes sociais. Muito bem. Priscila, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer a senhora e o senhor a paciência e a gentileza que teve conosco nessa hora, em estarmos juntos. Eu queria mandar um abraço para os nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Muito obrigado pela audiência que estamos tendo nessas 2 praças. Eu queria dizer que semana que vem, com coronavírus ou sem coronavírus, vamos ter um novo programa aí agora, doutor, na terça-feira que vem ao vivo, a partir do meio-dia. Eu queria desejar a todos uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. A tranquilidade que você procura está mais próximo do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim
damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dub Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. TVC 16. Aqui você se vê. Páscoa é renovação. Na Páscoa do Pra Mim eu posso imaginar o que eu quiser. Ai, meu Deus. Queijo prato, R$18,98. Arroz Big Meal, R$11,98. Filé tilápia, R$18,90. Quem é experiente economiza. O restaurante O Temperado, você já conhece. Comida fresquinha, com sobremesa e cafezinho incluídos. O Temperado abriu um novo espaço no mesmo endereço. Agora você tem mais comodidade e conforto. Restaurante O Temperado. Aqui a comida tem gostinho de quero mais. Rua do Imperador 218, no centro de Petrópolis. Estacionamento rotativo do Hotel Orleans. Segurança, conforto e qualidade no atendimento. Só aqui no Hotel Orleans você conta com estacionamento rotativo informatizado, monitorado por câmeras de segurança. São 46 anos de tradição, oferecendo os melhores serviços para você e seu veículo. O estacionamento do Hotel Orleans é a opção certa e segura na hora de estacionar o seu carro. Aberto de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. A sua parada certa é aqui. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Precisando recarregar ou comprar cartuchos, jato de tinta e toner? Fácil. O Universo dos Cartuchos é a solução. Todas as marcas à sua disposição. Universo dos Cartuchos, atendendo com qualidade desde 2008. Galeria Marquês.